Olá, amigos internautas, bem-vindos a este Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 12 de julho de 2022. Convosco aqui no estúdio 2 da Voz da América está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos de hoje. Angola, autópsia a José Eduardo Santos não revela envenenamento. Em Moçambique, os sindicatos exigem redução do IVA para travar o custo de vida. Em Cabo Verde, companhia de bandeira impedida de voar para a Europa recorre a aviões alugados. E hoje é o dia de independência de São Tomé e Príncipe. Vamos ao nosso programa neste 12 de julho de 2022. Começando com Angola, a autópsia realizada pela equipa do Instituto de Medicina Legal da Catalunha, na Espanha, afasta qualquer possibilidade de envenenamento como a causa da morte de José Eduardo dos Santos, de acordo com os resultados provisórios já disponibilizados. Entretanto, não há fumo branco nas negociações entre a família do antigo presidente e o governo para a realização das exéquias em Angola. A garantia de que dos Santos não foi envenenado foi dada pelo Procurador-Geral da República de Angola, que integra a delegação que em Barcelona trata do processo de transladação do corpo do ex-presidente angolano. Ao Jornal de Angola e à TV Zimbo, ambos públicos, disse que, no entanto, não revelam qualquer frase de Elder Peter Grosch. Esta informação ainda não foi confirmada pelos advogados da filha do antigo presidente, José dos Santos, a qual pediu à Justiça e ao Centro Médico Tecnon que fosse feita a autópsia em virtude de uma série de sinais, disse ela, de que a morte do pai ocorreu em circunstâncias suspeitas. A antiga deputada também abriu um processo em Espanha contra a viúva do ex-presidente, Ana Paula dos Santos, e o seu médico pessoal, João Afonso, por tentativa de homicídio. A queixa também inclui alegações relacionadas ao não cumprimento do dever de cuidado, lesões resultantes de negligência grave e a divulgação de segredos por pessoas próximas ao antigo presidente, segundo nota divulgada sexta-feira pelos advogados. Entretanto, a família e o governo continuam a negociar as exéquias do ex-presidente, mas ambas as partes parecem estar longe de um acordo. Embora em vídeo disponibilizado nas redes sociais, José dos Santos tenha dito que o pai só será enterrado depois de João Lourenço deixar o poder, o jornal português Expresso cita fontes próximas das partes que indicam que Isabel dos Santos, a filha mais velha, terá aceito fazer o enterro, mas só depois de 24 de agosto, o dia das eleições gerais em Angola, e com a mesma dimensão dos funerais de Agostinho Neto, o primeiro presidente do país, que morreu em 1979. Fontes da Voz da América indicaram que até ao fim até ao fim, aliás, de ontem, segunda-feira, não havia qualquer entendimento entre as partes, com os filhos de José Eduardo dos Santos bem divididos, tendo de um lado os mais velhos e do outro os três da agora viúva Ana Paula dos Santos. O antigo presidente da República, recorda-se, morreu aos 79 anos de idade, na passada sexta-feira, vítima de doença em Espanha. Em Cabo Verde, a companhia de bandeira está impedida de voar para a Europa e vai recorrer a aviões alugados. O TACV, a companhia aérea de bandeira, viu suspensa a sua licença para viajar para a Europa, facto que tem sido alvo das maiores críticas da oposição e dos operadores. O principal mercado e principal destino dos voos da TACV deixaram um buraco no deficiente cofre da companhia, que continua a despedir pessoal e que agora anunciou que vai cortar nos salários dos pilotos. Entretanto, a Cabo Verde Airlines pode recorrer a aviões alugados e é o que começou a fazer ontem com custos acrescidos. O PSV, principal partido da oposição, já pediu explicações e responsabilidade sobre os prejuízos provocados aos passageiros que viram os seus voos cancelados. O amadorismo e a cultura da mediocridade que caracterizam a atual administração da TSV não se compatibilizam com a gestão de um setor tão especializado e complexo como é o da aviação civil, acusou o secretário-geral do PICV, Julião Varela. O governo que renacionalizou a empresa, depois do fracasso da privatização, ainda não reagiu, nem tampouco os TICV. E vamos agora a Moçambique. O movimento sindical exige que o governo reduza a taxa do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, dos produtos de primeira necessidade, como forma de diminuir o impacto do custo de vida considerado insustentável no país. Em carta contendo vários pontos apresentados ao governo, os representantes da classe trabalhadora
consideram que o Executivo tem estado a fazer pouco para acudir à situação do custo de vida cada vez mais elevado, não necessariamente por falta de manobras por onde possa agir, e deixa o conselho que o Governo reduza os impostos sobre o IVA nos produtos de primeira necessidade, combustíveis e serviços básicos. Indica a nota. Refere-se que a taxa atual do IVA em Moçambique é de 17% sobre todos os produtos. Na mesma nota, o movimento sindical reitera que se reserva o direito de convocar uma manifestação ou greve nacional, conforme mostrar o seu repúdio contra o elevado custo de vida. O Conselho de Ministros encontra-se, entretanto, reunido e deve tomar ainda uma posição. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem alargada sobre o tema e também o que foi discutido e acordado no Conselho de Ministros, que continua a decorrer em Maputo. Ainda em Moçambique, o Tribunal Administrativo de Moçambique condenou vários gestores públicos à devolução de dinheiro por desvios e má aplicação dos fundos que se destinavam ao combate à pandemia do Covid-19, disse a instituição, sem referir valores. Muitos gestores, diz, que transgrediram as normas foram obrigados a repor o valor. Não basta dizer que cometeu erros de aplicação, é preciso reparar os danos, afirmou Jeremias Joande, da Contadoria de Contas e Auditoria do Tribunal Administrativo, citado hoje pelo jornal Notícias. Os visados cometeram infrações como subfraturações, retirada de fundos sem documentos justificativos, adjudicação direta indevida, desvios de aplicação e pagamentos indevidos, acrescentou Zoanda. Os delitos provocaram um rombo de cerca de 2 mil milhões de meticais, cerca de 33 milhões de dólares, avançou. Aquele responsável notou que as sanções foram aplicadas após auditorias realizadas a 75% das instituições do Estado que receberam verbas para o combate ao Covid-19. Tangu Musa kumpa nafasi kwamba arudi, Allah subhanahu wa ta'ala ajirudi. Agora o que eu estou a recordar sobre o ataque? É para a recordação que eu estou a ver sobre aqueles agentes. Capturado com essas terroristas. Nunca. Nem comunicação dela não tem. Então, pus-me a faca dele aqui onde vocês estão a ver. Estão a ver este risco aqui. Pus-me. Cortou-me a primeira vez. Nirimo rupi khove na samarupe lehi khove nirimo mobali rimo bubelia. No norte de Moçambique, a guerra causada pela insurgência desde 2017 matou muitas centenas de pessoas e deslocou milhares. A Voz da América foi até Cabo Delgado, onde ouviu testemunhos de terror e experiências incontáveis. O documento está disponível em www.voaportugues.com, no Facebook e também no YouTube. Portanto, seria interessante se fosse ver esse documentário e nos dissesse o que pensa da situação em Cabo Delgado. E hoje, como dissemos, São Tomé e Príncipe está de festa, faz anos de independência. Estamos a aproximar-nos das 5 décadas de independência, faltam alguns anos. Mas connosco nós temos o analista Liberato Muniz, com quem vamos falar via telefone, uma vez que nos foi possível a conexão via Skype. Liberato Muniz, bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Liberato. O que é que se pode dizer do que foram os maiores desafios? O que é que progrediu São Tomé nestes anos de independência, quase 5 décadas de independência? Bom,
o que nós mais aprendemos, digamos assim, é o exercício da democracia, da pluralidade, de termos a consciência de que o poder não é eterno, ou seja, a verdadeira democracia, em termos de substituição de poder, nós podemos dizer que hoje é um grande ganho em São Tomé e Príncipe e as pessoas têm essa consciência. Mas para o que ela tem servido? Aí é que está a grande interrogação. De uma forma genérica, os nossos governantes assumem o poder pelo poder e pelo tempo do poder na tentativa de resolverem praticamente os seus próprios problemas, ou problemas das pessoas mais próximas, e não têm o sentido coletivo de resolução dos problemas. E este, para nós, no meu entender, é dos maiores problemas. E essa consciência que nós pensávamos que nós tivéssemos talvez antes da independência, hoje, 47 anos depois, demonstrou que os santomenses, de uma forma genérica, particularmente os que têm assumido o poder, não têm tido essa grande mais-valia de se sobrepor a tudo e tentar resolver o problema efetivo da população. Este é o grande problema e faz com que todos os investimentos que nós tenhamos tido nesses últimos tempos sejam talvez investimentos que não tenham grande efeito e não tenham progressão futura. Isto é preocupante. Liberato falou da questão da polaridade. Fala-se muito de que um dos grandes problemas, ou o grande problema de São Tomé e Príncipe é haver umas quantas famílias que dominam a política e também a economia. Como é que se ultrapassa isso? E dizem que normalmente são as que estão na base ou na origem destas convulsões políticas que o país tem sentido. Efetivamente, há um grupo que domina a política em São Tomé e Príncipe e, mais do que isso, nós notamos que eles estão a ser substituídos pelos seus próprios filhos, amigos e familiares. E isto também nos preocupa bastante. Então, qual é a forma que nós podemos encontrar para resolver isso? Primeiramente, é com uma imprensa mais aberta, uma imprensa que funciona. Outra é clamando para autoridades internacionais para que eles sigam melhor os investimentos que têm feito. Mas, sobretudo, eu acho que deve haver uma convergência dos esforços, particularmente dos santomenses, de todos os dirigentes e de todas as forças internacionais, no sentido da aplicação efetiva da justiça em São Tomé e Príncipe. O sentimento de que nada que se faça em São Tomé e Príncipe é responsabilizado faz com que toda a gente que assuma o poder, mesmo aqueles que dia a dia fazem pequenas coisas em São Tomé e Príncipe emanados pelo Estado, achem que isso é propriedade deles, que nada lhes irá acontecer se eles desgastarem, se eles utilizarem isso em proveito próprio. E a verdade é que isso vem acontecendo ao longo dos anos, e a verdade é que nós não temos tido exemplos dos dirigentes no sentido de dizer não, chegou à meta final, quem falhar deve ser penalizado. E a própria justiça, eu acho que, independentemente de eu acreditar que nós tenhamos lá bons juízes, a verdade é que eles muitas vezes ganham mal, mas ganham mal de forma propositada, não se lhes dá as condições de forma propositada, e eles, ao invés de formarem um tribunal independente, formam mais um tribunal que depende do Estado, que depende do poder político e que sem poder político isso não funciona. E eu acho que é ali onde está o mal e aí onde a sociedade civil deve se emergir, esquecer um pouco de que são os dirigentes que têm essa virtude de mandarem tudo e por aí fora e dizer não, os dirigentes saem da sociedade civil. Então nós temos que educar essa sociedade, nós temos que nos educar a nós próprios, porque quando nós chegarmos ao poder, nós queremos ser diferentes. Liberato, como eu disse no princípio, estamos quase em 5 décadas de independência, faltam 3 anos para as 5 décadas. O que é que se poderia esperar, ou o que é que se pode esperar, ou o que é que se deve esperar dos próximos anos para São Tomé e Príncipe, em termos de desenvolvimento político, social e económico? Bom, eu acho que nós estamos em 2022, nós estamos a 47 anos da independência e acho que quando nós completamos 3 anos, os 50 anos de independência, nós devemos nos preparar nesses próximos 3 anos para estruturar o país. Estruturar o país, para mim, significa que nós devemos sentar uma mesa
sem complexo dos partidos políticos, dar liberdade a cada um, mas que sermos capazes de planificar e termos um plano que seja sustentado por todos, de modo que quem chega ao poder possa executar. Em que áreas? Particularmente naquilo que são as nossas infraestruturas, porque nós sem as infraestruturas de água, energia, estradas e por aí fora, nós não vamos conseguir ter nenhum desenvolvimento. E é preciso nós planificarmos e sabermos exatamente o que é que nós vamos fazer nos próximos tempos. E outras áreas é da justiça, a educação e a saúde. Se nós conseguirmos, nos próximos 3 anos, termos uma baliza para onde nós queremos ir, eu acho que nós ainda vamos a tempo de ultrapassar. E essa ultrapassagem só poderá ser feita com a responsabilidade, competência e responsabilização das pessoas. Isto nós não podemos ter receio nenhum, isto não é perseguição, não é nada, é uma questão de prestação de contas, que é algo que em São Tomé e Príncipe não existe. E nós muitas vezes culpamos os dirigentes quando estes dirigentes saem sempre da sociedade civil e são as pessoas que outrora já haviam criticado muito. Mas, contudo, há uma coisa muito importante que eu costumo dizer. Se nós não investirmos em pequenas e médias empresas nos próximos tempos, que nos façam não depender tanto do Estado, e um Estado que não produz, um Estado que não tem condições, eu acho que nós não vamos conseguir dar o salto. E muitas vezes dá-me a impressão que os nossos dirigentes fazem tudo para que não haja nenhum investimento para que os santomenses possam estar eternamente dependentes da vontade deles. É aí onde eu acho que nós temos que mudar, é aí onde eu acho que nós temos que estruturar. Eu acredito que mais do que falar é preciso nós próprios agirmos. Eu próprio estou cá, eu acho que já falei o suficiente, mas eu acho que é o momento de nós darmos corpo manifesto e irmos à luta, porque assim como o país está, nós estamos a pôr muito em perigo toda a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e não podemos permitir que isso possa continuar e que haja uns senhores em São Tomé e Príncipe que eles sim tomaram a independência, porque a independência veio somente os favorecer, quando todo mundo esperava que a independência fosse uma base para a sustentação e para a libertação económica e social e política de todos os santomenses. Liberato Muniz, muito obrigada. Estivemos aqui a falar com a analista Liberato Muniz a propósito dos 47 anos de independência de São Tomé e Príncipe que hoje se assinalam. Mas nós, antes de passarmos a outras notícias, de referir que temos connosco vários dos nossos amigos internautas e aqui fica também o convite a que se juntem a nós de segunda a sexta, são 30 minutos de notícias e informação, é Washington Fora de Horas. Temos connosco Alassane Baldé, ele está na Guiné-Bissau, o Tivado está em Angola e o Mamadi Iqbal Daoud está em Moçambique. Estes alguns dos nossos amigos internautas que estão connosco, que se juntaram a nós neste dia. E nós vamos aqui continuar com o Washington Fora de Horas. Vamos agora falar de Jane Goodall, a Barbie de Jane Goodall, a eminente primatóloga e antropóloga inglesa. Dr. Jane Goodall vai ser homenageada com a sua própria Barbie, anunciou hoje o fabricante de brinquedos. A boneca da Dra. Jane Goodall foi lançada, ou vai ser lançada, antes do Dia Mundial do Chimpanzé, que se comemora a 14 de julho e vem com um acessório modelado em David Greybeard, o chimpanzé estudado pela cientista na sua inovadora pesquisa sobre emoções e comunicação em animais. A famosa doutora Goodall foi fundadora do Instituto e está, diz ela, encantada com a sua boneca. Diz ela: quando ouvi dizer que a boneca Jane Barbie ia ser feita, fiquei muito feliz, porque na verdade há muito tempo que a vinha sugerindo, que as raparigas não querem ser apenas estrelas de cinema e coisas do género, mas muitas delas, como eu, querem estar na natureza e estudar animais, e por isso uma boneca Barbie, que é Jane, é uma super ideia. O lançamento coincide também com o aniversário dos 62 anos da primeira viagem da cientista à floresta do Parque Nacional de Gombe, na Tanzânia. E vamos continuar a falar de natureza. O Malawi vai realojar mais de 200 elefantes num grande projeto de recolocação. Os paquidermos do Parque Nacional de Liwonde estão a ser levados em caminhões através do país para o Parque Nacional de Kasungu.
Este projeto visa combater a sobrelotação de Liondo, onde alguns elefantes se tornaram um incómodo para as populações que destroem as culturas. As autoridades esperam deslocar pelo menos 250 elefantes até ao final do mês. Esta é a segunda translocação em 3 anos, com 300 elefantes transferidos para a reserva de caça Nicolacota em 2019. E falando agora de política americana, o painel do Congresso que investiga o motim de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos no ano passado vai ouvir hoje o testemunho ligando grupos de extrema-direita ao caos enquanto tentavam bloquear a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden nas presidenciais de 2020. A Comissão da Câmara dos Representantes deverá ouvir o testemunho de Jason Van Tatenhove, ele é membro dos Guardiões do Juramento, uma milícia antigovernamental. Espera-se que outros testemunhos se concentrem no papel desempenhado pelos Proud Boys, um grupo neofascista. Na audição de hoje, o comitê poderá também mostrar segmentos gravados em vídeo de testemunhos à porta fechada que Pat Cipollone, antigo conselheiro da Casa Branca de Trump, deu ao comitê na sexta-feira passada. Ele esteve frequentemente próximo de Trump nos dias que antecederam o motim, enquanto Trump assistia ao seu desenrolar dos eventos numa televisão na Casa Branca, recusando os pedidos dos seus assistentes e da sua própria filha mais velha, Ivanka, para acalmar os desordeiros. O antigo estratega da Casa Branca de Trump, Steve Bannon, entretanto, que enfrenta acusações criminais após meses de desafiar uma intimação do Congresso sobre o motim do Capitólio, disse à Comissão da Casa Branca que agora está disposto a testemunhar. Bannon argumentou que o seu testemunho está protegido pela alegação de Trump de privilégio executivo, mas Trump diz agora que renunciaria a essa reivindicação de privilégio de acordo com uma carta enviada ao advogado de Bannon. Mais de 800 manifestantes foram subsequentemente acusados de uma série de delitos, desde transgressões a agressões a agentes da polícia. Mais de 300 declararam-se culpados ou foram condenados em julgamento. As penas variam entre algumas semanas de prisão e mais de 4 anos. As acusações de sedição apresentadas contra os Proud Boys e os Guardiões do Juramento têm prazos substancialmente mais alargados. Testemunhas em audiências anteriores disseram que ao painel de investigação que houve irregularidades mínimas da votação, não o suficiente para anular a vitória do colégio eleitoral obtido por Biden. África Agora, um espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E esta semana, em destaque, a insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A nossa convidada vai ser a investigadora Fátima Mimbir. O capitão olímpico Mo Farah revelou num artigo publicado segunda-feira que foi levado ilegalmente para a Grã-Bretanha sob o nome de outra criança para trabalhar como empregado doméstico. Ele disse à BBC que lhe foi dado o nome de Mohamed Farah por uma mulher que o levou de avião para a Grã-Bretanha desde o Djibouti quando ele tinha 9 anos de idade. Farah disse que o seu verdadeiro nome é Hussein Abdi Kahim e afirmou que foi obrigado a tomar conta de filhos de outra família na Grã-Bretanha. Farah, que mais tarde se tornou o primeiro atleta britânico a ganhar 4 medalhas de ouro olímpicas, disse que os seus filhos o motivaram a ser verdadeiro sobre o seu passado. O Mali declarou 49 soldados da Costa de Marfim como mercenários depois de os deter à sua chegada ao país no domingo, disse o governo maliano. Os soldados tinham sido enviados para se juntarem à missão de manutenção de paz da ONU, MINUSMA. O porta-voz do governo, Maiga, disse que foram considerados como estando ilegalmente num país que estavam armados e não tinham ordem ou autorização de missão, dizendo que tinham o objetivo por termo às reformas no Mali e ao seu regresso a uma ordem constitucional. Todavia, o porta-voz da MINUSMA, Olivier Salgado, disse que a transferência das tropas teria sido previamente notificada às autoridades malianas.
Maiga disse que os soldados marfinenses apresentaram 4 razões diferentes que justificaram a sua presença no país, incluindo a realização de uma missão confidencial e a proteção do contingente alemão da MINUSMA. O governo disse que tinha decidido então pôr imediatamente termo ao envolvimento das forças estrangeiras. Até agora, não há reação oficial do governo marfinense. No Uganda, a polícia disparou gás lacrimogéneo e prendeu pelo menos uma dúzia de manifestantes depois dos protestos contra o aumento acentuado dos preços dos alimentos e dos combustíveis terem tornado violentos. O país de 45 milhões de habitantes está recuperado de uma recessão económica provocada pela pandemia do Covid-19, uma situação agora exacerbada pela guerra da Rússia na Ucrânia. A inflação dos preços dos alimentos mais que duplicou desde maio, de acordo com os últimos números governamentais. Os preços dos combustíveis, alimentos e outros bens básicos dispararam globalmente devido à guerra da Ucrânia, atingindo países vulneráveis em África e noutros lugares. Como o descontamento continua a crescer com o aumento dos preços, o presidente Museveni tem ignorado repetidamente os apelos à redução de impostos e subsídios, exortando, todavia, os cidadãos a viverem de forma frugal. A antiga candidata presidencial ugandesa Kizza Besigye foi acusada no mês passado de incitar à violência por liderar protestos contra a inflação que atingiu duramente Uganda. Na África do Sul, a polícia disse que prendeu 2 pessoas relacionadas com um dos 2 tiroteios em bares que deixaram um total de 19 pessoas mortas num ataques que chocaram o país. As detenções ocorreram por entre investigações sobre o tiroteio de sábado à noite na cidade de Pietermaritzburg, na província do KwaZulu-Natal, onde 4 pessoas foram mortas e 8 feridas, quando 2 homens dispararam indiscriminadamente contra os clientes. O Ministério da Polícia descreveu as detenções numa declaração como um primeiro passo para levar a julgamento todos aqueles que orquestraram um dos fins de semana mais sangrentos da África do Sul, mas não forneceu quaisquer outros pormenores. Outras 15 pessoas foram mortas a tiro no domingo, no Soweto, perto de Joanesburgo, num incidente separado. Os tiroteios são comuns na África do Sul, que tem uma das taxas de homicídio mais elevadas do mundo, alimentada pela violência de gangues e pelo álcool. Mas os assassinatos aparentemente aleatórios no último fim de semana deixaram os investigadores perplexos. Dan kuma sedang kumpa nafasi kwamba arudi, Allah subhanahu wa ta'ala ajirudi. Agora o que eu estou a recordar sobre o ataque? É para a recordação que eu estou a ver sobre aqueles agentes Capturado com essas terroristas. Nunca. Nem comunicação dela não tem. Então, pus-me a faca dele aqui onde vocês estão a ver. Estão a ver este risco aqui. Pus-me. Cortou-me a primeira vez. Nirimo rupi khove na samarupe le khove nirimo mobali rimo buvelia. No norte de Moçambique, a guerra causada pela insurgência desde 2017 matou muitas centenas de pessoas e deslocou milhares de outras. A Voz da América viajou até Cabo Delgado, onde ouviu testemunhos de terror e experiências incontáveis. O documentário está disponível no site da Voz da América, www.voaportugues.com. Está também no Facebook e no YouTube. E esta sexta-feira, a nossa rubrica África Agora, aliás, o nosso programa África Agora vai falar exatamente sobre Cabo Delgado, a insurgência e também os custos humanos. A nossa convidada é a investigadora Fátima Mbir. E pronto, estamos a chegar assim ao final deste Washington Fora de Horas, nesta
terça-feira. Hoje é 12 de julho de 2022. Não se esqueça, a Voz da América tem dentro de poucas horas a sua emissão de rádio, mas não esqueça, estamos no Facebook, YouTube, Instagram, estamos também no Twitter e não esqueça, estamos no site da Voz da América, www.voaportugues.com. De todos se despede Ana Guedes com um abraço, que esteve na apresentação. Mariano Bartolomeu esteve na produção. Até amanhã.